estado. Algum irmão tem a palavra? Tudo em paz? Então vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no Evangelho segundo Lucas. Glória a Deus. Evangelho segundo nos relata Lucas, no capítulo 1. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Iremos ler o verso 1 ao 4. Lemos com a ajuda de Deus, é a guia do Espírito Santo. Amém. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-las a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, irmãs, a palavra do Senhor, que o Senhor nos desperta nessa noite, é a introdução da narrativa de Lucas. Lucas, como a Irmandade bem sabe, não era judeu, não andou com Cristo, não conheceu Cristo assim como nós. Entretanto, ele recebeu o anúncio do Evangelho por Paulo, creu, tornou-se discípulo do apóstolo Paulo, e ele tem uma fundamental importância na narrativa dos textos do Novo Testamento. Porquanto Lucas, médico por formação, homem instruído, ele, precedendo somente o apóstolo João, após Mateus e Marcos, ele narra o Evangelho, que significa o novo caminho, as boas novas de Cristo, Filho de Deus, e os historiadores o têm como o Evangelho perfeito, uma vez que ele era instruído, uma vez que ele tinha cultura, ele se preocupou em dar uma narrativa que eles entendem como uma narrativa perfeita do ministério, da vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também, irmãos, tem uma importância fundamental, pois é Lucas quem narra o que aconteceu após a ascensão do Senhor, a descida do Espírito Santo, a manifestação do poder do Espírito Santo sobre os discípulos, trazendo para nós a narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos. É Lucas quem o escreve, é Lucas quem o registra. E, amados irmãos, os irmãos vejam como são as coisas. 2 homens que não conheceram Jesus, Paulo e Lucas, que são fundamentais na transcrição do Novo Testamento. 2 homens que foram alcançados depois da vida do Senhor Jesus enquanto homem nesta terra. Irmãos, e a palavra do Senhor hoje, para nós, o Senhor nos desperta a esse respeito, porquanto, se traçarmos um paralelo na vida dos apóstolos e na vida desses 2 homens, os apóstolos eram
homens mais rudimentares. Pedro, por exemplo, era um homem, dá-se a entender, ainda que ele fosse uma pessoa extremamente comunicativa, faladora, explosiva, impaciente, o que cativa as pessoas, esse comportamento. Mas ele era um homem simples, ele era um homem, era empresário da pesca, mas não era um homem de cultura, de estudo. E Paulo, por sua vez, que vai pregar o evangelho aos gentios, que somos nós, que não somos nascidos de um ventre judeu, ele vai pregar aos gentios e ele prega com conhecimento. Ele entra na cultura daquele lugar, dos lugares que ele ia passando, ele ia entrando e ia falando a cultura, convergindo a cultura das pessoas para a vida com Cristo. Temos o relato dele na Grécia, quando ele vai falar com os gregos, quando dá escrito nas Escrituras que falam a respeito de Paulo como se fosse um paroleiro, um contador de histórias, e deixam que ele fale. Paulo, segundo os relatos históricos, não era uma expressão de um homem imponente, belo, principalmente na Grécia, que tem o culto ao físico. E Paulo começa a falar com aqueles gregos, narrando, repetindo toda a filosofia dos gregos. E quando eles veem um estrangeiro falando a cultura deles, eles param para ouvir. E eles começam a dar ouvidos ao que aquele homem estrangeiro falava. Não era estrangeiro, ele era grego, mas ele não tinha o perfil do homem grego. E ele tinha a nacionalidade romana também. Perdão, Lucas era grego, Paulo era judeu. E aqui, irmãos, por ele ser culto, ele conseguia falar com autoridades, ele conseguia falar com pessoas, representantes de governo, e foi por onde o evangelho foi sendo difundido, principalmente na Europa. Hoje nós lemos a respeito de Lucas. O evangelho de Lucas é destinado a Teófilo. Nós acabamos de ler ao excelentíssimo Teófilo, que vem a ser alguém importante no Império Romano, não sei ao certo o quê, mas se ele é digno de uma carta, se ele é digno de uma narrativa de Lucas, é porque ele era uma pessoa importante na sociedade. E por que, irmãos, que o Senhor nos desperta a esse respeito nessa noite? É para nos alertar, é para nos despertar que não devemos nos justificar em Cristo para ficarmos acomodados nos primeiros rudimentos da nossa vida. Há uma crença limitante entre os evangélicos, entre os cristãos, onde há uma crença limitante de que não devemos correr, não devemos buscar. Nós devemos nos contentar com pouco. Nós devemos estar satisfeitos com o que nós já temos. E aí começa que nós só queremos receber. Começa que nós não queremos buscar. Tem entre nós hoje a irmã advogada. Se a irmã tiver uma audiência ou tiver que fazer uma contestação e a irmã não estudar,
o que vai acontecer com a sua peça? Vai perder a causa? Ela não vai nem ser recebida pelo juiz. Se não tiver o fundamentação jurídica, um projeto, se não for ver o cálculo estrutural, se não for ver o projeto de elétrica, projeto de fundação, a obra, ela não fica em pé. Então, irmãos, essas crenças nos impedem de ser abençoado por Deus. Essas limitações que nós temos nos impedem de ser abençoado por Deus. A base do nosso evangelho são de pessoas que se destacavam na sociedade. O apóstolo Paulo, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. O que é aos pés de Gamaliel? Ele foi instruído junto a um grande mestre, que era Gamaliel. A narrativa histórica que os descendentes, alguns 1 ou 2 séculos após a vida de Gamaliel, que ele deixou transcrito que aquele tempo em que Paulo era aluno, os alunos do mestre que estudavam 20, 30 anos, metade do tempo, eles estudavam os textos hebreus, e metade do tempo outras culturas, inclusive a cultura grega. Então Paulo, quando ele vai à Grécia falar com os gregos, ele não está falando de maneira inventiva. Ele está falando porque ele é estudado. Ele está falando porque ele pesquisou. Ele fala porque ele tem a base do texto para falar com aquele povo. Irmãos, eu não sei o que o Senhor quer de nós, mas uma coisa eu tenho certeza, pela palavra que o Senhor nos manda, o Senhor está confirmando alguém para ir para frente. Então, a palavra do Senhor, nesta noite, para nós que aqui estamos, para os nossos irmãos que nos recebem em suas casas, no seu trabalho, no seu meio de transporte, é que você se desperte, que você não segue um caminho, independente de que igreja você seja. Você não segue um caminho de pessoas que devem aceitar o pior, ou o menos favorável, ou qualquer justificativa. Não. Nós estamos no caminho de Cristo. Cristo despertou 2 sábios para dar a base do evangelho para nós. Isso não é despropositado, isso é para deixar o exemplo que quanto mais nós subirmos, mais a mensagem do evangelho vai ser disseminada no meio da sociedade. Porque, irmãos, é tempo de dispensação, é tempo de falarmos de Cristo. Mas se eu falar para um pequeno grupo, um pequeno grupo vai ser alcançado. Agora, se eu falar com o prefeito, se eu falar com o governador, se eu falar com o presidente de um banco, se eu falar com o presidente de uma multinacional, o poder da comunicação, ele aumenta. E o Senhor falou, faça a expansão da mensagem do Evangelho até os confins da terra, não até o teu vizinho. Então, nós que estamos aqui, irmãos, pedir para o Senhor para ter cultura, pedir para o Senhor para ser abençoado, pedir para o Senhor para que Ele nos abençoe grandissimamente, não é pecado. Está escrito nas Escrituras. Lá, se nós formos, se eu não me engano, em Crônicas, tem a oração de Jabes, que Jabes nasceu num parto que não era para ter acontecido. Ele é filho de uma coisa mal feita, de dores, enfim. Jabes é um nome que não significa uma coisa boa. E ele tinha tudo para ficar preso onde ele estava. Mas ele pediu ao Senhor que o Senhor o abençoasse grandissimamente, que o Senhor estendesse as tendas dele,
e que o Senhor permitisse que do mal ele não fosse afligido. E está escrito, e o Senhor foi com ele. Então a palavra do Senhor hoje vem para colocar uma porta aberta na nossa frente, irmãos. Falo, o pregador é o primeiro que come. Eu falo que o Senhor nos manda e eu também como. Porque às vezes nós, irmãos, nós ficamos com medo de ser abençoado. Nós ficamos com medo de pedir. A gente não quer ser um crente pidão. A gente quer ser um crente que agradece. Mas buscar a melhoria, não querer que as coisas caiam de repente, querer melhorar, ir atrás do seu sonho, querer fazer uma especialização, querer estudar as Escrituras para poder contestar até uma pregação que não venha correta, uma explicação que não esteja justa. Isso é bom, irmãos. Nós não estamos debaixo do jugo do homem, nós estamos na graça de Cristo. E se Cristo foi o modelo narrado e ele escolheu homens de destaque na sociedade para que deixasse transcrito a mensagem que ele queria que chegasse até nós, o que te impede de nós, de você, ser um exemplo nessa terra? Que recebamos, irmãos, a palavra que o Senhor nos manda nessa noite, que recebamos ela como um despertar, uma confirmação. O Senhor quer o povo dele nos lugares altos. Se não tiver um cristão num lugar alto, o que é que vai ter no lugar alto, minha irmã? O que vai ter, irmão? Não vai ser cristão. Dispensa comentários. E o que é que nós vemos em posições de destaque? Está faltando o despertar dos povos cristãos, irmãos. Está faltando que essa nação não acessear somente, mas está faltando que nós nos despertamos como defensores da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que nós possamos erguer a nossa cabeça e ocupar o nosso lugar na sociedade. Não vamos fazer isso tomando a força. Ocuparemos os lugares com conhecimento, com estudo, com cultura, fazendo bem feito. Porque um pintor de uma parede, se pegar essa parede da igreja, colocar algum de nós, eu, para pintar essa parede de cinza, devo demorar uma semana e vai ficar mal feito, porque me falta a prática. Pega um pintor profissional, um dia ele deixa a parede na cor certa, no tom certo. Então a prática, buscar ser perfeito, se é na pintura, se é na jardinagem, como falamos há pouco, se é na parte elétrica, se é no serviço doméstico. Irmãos, tem mulheres, especialmente mulheres, que têm a profissão de babá. Eu conheço babá que ganha mais de 10 mil reais, porque ela buscou ser profissional no que ela faz. Irmãos, o Evangelho, isso daqui não é uma palestra de motivação. Nós estamos falando da base do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Nós estamos falando de Lucas. Sem se tirar Lucas e Paulo do Novo Testamento, ele fica desse tamanhozinho. Toda a narrativa, todos os grandes acontecimentos são narrados por eles. A base doutrinária, quem nos dá são eles. Então não é por qualquer motivo que eles estão aqui. E não é por qualquer motivo que nós estamos recebendo essa palavra. Vamos, irmãos, não a partir de hoje, não um compromisso de um dia, não um compromisso de uma hora, mas vamos tomar para a nossa vida o propósito de sermos melhores do que fomos até hoje. Dá para nós querermos ser melhor, irmãos? Dá para nós sermos melhor como homem, como mulher,
como esposo, como esposa, como pai, como filho, filhas, como servos de Deus, como funcionário, como empresário, como empreendedor. Irmãos, a porta da misericórdia, a porta da benção, a porta da prosperidade espiritual e material está aberta para essa igreja. Não nos conformemos em estarmos nos primeiros rudimentos. Se o Senhor vem e promete que é benção, pode sair a campo, é benção, irmãos. Se o Senhor promete que é porta aberta, é porta aberta. Porque o Senhor não mente. Porque quando falta força para nós, está o Senhor para nos ajudar. Mas Ele quer a mensagem do Evangelho com destaque. Ele quer a mensagem do Evangelho sendo disseminada lá em cima. Chega, irmãos, de aceitarmos que quem está por cima é contra nós. Nós estamos em falta na presença de Deus. Nós precisamos, como temor a Deus, buscarmos ser e expandir a cultura do cristão. Que devemos fazer melhor o que fazemos. Seja na vida empresarial, seja no esporte, tem aqui um jovem, seja no esporte, onde for, o cristão tem que ser destaque, irmão. Nós precisamos procurar, não esperar que caia como uma coisa milagrosa, não. É criar calo no joelho para orar, é criar calo nos dedos para pesquisar e para escrever, é fazer curso, vai para frente, irmão. A palavra hoje está mandando a gente ir para frente. Não adianta nem a gente continuar aqui, que tem gente que vai ter que passar a noite estudando. Vai para frente que o Senhor é contigo. Se você veio buscar, você já está levando um empurrão para frente. Se você veio porque tinha que vir, se você ligou o teu aparelho porque tocou o sininho do YouTube ou do Facebook e você abriu, você foi um sortudo, uma sortuda, porque hoje o Senhor quer empurrar essa igreja para frente. Recebamos essa palavra, irmãos, que tenhamos ela como um bom conselho, que tenhamos ela como um divisor de águas nas nossas vidas, para que em tudo, pelas obras das nossas mãos, pelo que falarmos, pelo como agirmos, em tudo na nossa vida, o nome de Deus seja sempre glorificado. Amém. Glória a Deus. Irmão Silvano, irmão pode agradecer o culto por nós hoje? Irmão pode agradecer o culto? Vamos agradecer esse culto, irmãos, com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Santo, Deus, aleluia. santo é teu nome. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Pai amado, em nome do seu Filho amado Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos encontramos de joelho na sua presença, mas não para pedir, mas sim para agradecer por essa palavra que deve ter entrado em todos os corações que estão aqui e também naqueles que estão ouvindo pela live. E os que não estão ouvindo pela live estão em algum canto, no hospital, na sua casa, que não puderam vir, ou pela má condução, ou pela chuva, mas que o Senhor quiser, o Senhor envia lá dentro onde eles estão e planta no coração deles. Agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor por nós, e está mandando essa santa palavra, porque muitos que estão aqui dentro também, eu acredito que veio buscar uma confirmação do Senhor para poder fazer algum objetivo na sua profissão, no seu casamento, no seu noivado, em qualquer local. Mas vieram buscar e o Senhor mandou a resposta. Como a palavra falou,
é avante, vamos para frente, vamos acreditar no Senhor, porque nós não passamos um minuto sem a proteção do Senhor, e se o Senhor não abrir a nossa mente para nós poder fazer a sua vontade e chegar também à coroa da vida eterna, nós não conseguimos, por nós não conseguimos. Como foi falado na palavra, a gente tem de acreditar, a gente tem de se unir, a gente tem de fazer o quê? Orar um pelos outros, a gente tem de pedir um pelos outros e também parar de julgar. E a gente tem de fazer o quê? O que Deus está falando na palavra. Ir para frente e agradecer ao Senhor pela sua bondade de ter mandado essa palavra e por ter colocado na parte do irmão que está na administração desse culto, um pronunciar tão silencioso, tão calmo, que isso daí agradou todo mundo que está aqui dentro e também aqueles que estão lá na live. Senhor, é um agradecimento, mas nós pedimos ao Senhor, ajuda nós a chegar até nosso lar provisório, guarda nós por causa do tempo, por causa das avenidas que está escorregadio, ajuda nós mais um pouquinho, Senhor, aguarda nós até no nosso lar provisório e também ajuda também, Senhor, aqueles que estão na administração, os anciãos, diáconos, também, Senhor, os obreiros, abre a mente deles, porque é como o irmão falou na outra oração, se tem algum lar precisando de algum alimento, de algum leite, de alguma coisa, abre a mente dos diáconos, mostra para eles, Senhor, para todo mundo ser suprido, Senhor, para todo mundo agradecer. E também, Senhor, nós vamos pedir mais um pouquinho ao Senhor. Pai amado, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, abre também a mente da Irmandade para poder agradecer, contar os testemunhos, porque através do testemunho nós também vemos a riqueza do Senhor na nossa vida. Então nós pedimos para o Senhor, agradecemos também pelos hinos que tocaram. Também manda outro hino, Senhor, para nós sair daqui mais contente. E também abençoa esse irmão, a família dele. E também, Senhor, leva ele em paz também, Senhor. Guarda ele no caminho. Senhor, é um pedido de coração, Senhor. Tudo, Senhor, nós te pedimos, não no nosso merecimento, mas sim no nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, aquele que intercede por nós, não só hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é Senhor. teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus seja louvado.